Esse envelope chegou na minha casa tem alguns dias e eu esperei alguns dias também para gravar esse vídeo para vocês, porque eu queria que vocês entendessem mais sobre o Apple Card e também sobre o Apple Pay, né, a forma de pagamento que é muito comum aqui nos Estados Unidos. Então nesse vídeo a gente vai conversar sobre o Apple Card que está aqui dentro e quais são os diferenciais e os problemas do Apple Card, o cartão de crédito da Apple. O último grande evento que aconteceu aqui em minha casa, aqui comigo, foi o dia em que eu recebi, eu e o Rafael, no caso, a gente recebeu nossos cartões da Apple. E esse cartão de crédito chegou, e ele chegou causando um alvoroço, entendeu? Que chegou primeiro do Rafael, e aí quando o meu chegou, eu falei, cara, a gente não vai abrir, a gente vai mostrar no meu canal como é quando a gente aplica, né, para um cartão da Apple, como é toda essa experiência. Então, ó, vocês podem ver que o envelope da FedEx chegou aqui em casa lacrado, e ele assim está. Leandro, por que você está aplicando para mais um cartão de crédito? Mãe, fica tranquila, porque eu sei um pouquinho sobre educação financeira. Mentira, eu tenho um namorado que sabe bastante, e aí eu só vou na onda, entendeu? E na onda eu fui pra comprar o novo iPhone, o iPhone 12, que acabou de lançar, né, desse ano. E aí, pra comprar esse novo iPhone, existia a possibilidade de eu parcelar esse iPhone com o cartão da Apple, com o Apple Card. Essa é uma novidade do cartão da Apple, aliás, eu acho que o cartão da Apple em si é uma grande novidade. Ele foi lançado em agosto de 2019, tem pouco mais de um ano aí. E mais novo ainda é essa história de poder parcelar produtos Apple com o cartão da marca. Porque aqui, gente, nos Estados Unidos não tem essa história de você comprar as coisas parceladas. O cartão de crédito aqui, ele não é feito para parcelar as coisas, entendeu? Não é um hábito comum das pessoas parcelarem as coisas. Então, esse cartão da Apple e essa possibilidade de parcelar os produtos da Apple no cartão é uma novidade. Esse de 2020, o iPhone 12, o iPhone 12 Pro Max, ele é o primeiro dessa linha de iPhone que as pessoas aqui nos Estados Unidos vão poder parcelar através do Apple Card. E a gente foi também para essa questão do Apple Card porque a gente queria fazer a troca do nosso celular, mas a gente não queria fazer pela operadora, entendeu? A gente queria fazer de outra forma, porque a gente sente que a gente fica muito preso na operadora, e a nossa operadora de celular aqui de internet, ela não tem apresentado um serviço bom pra gente. Então a gente sempre fica tentando mudar a operadora. Então a gente falou, não, iPhone, Apple, a gente é consumidor, a gente gosta do produto, então a gente vai ter, né, um financiamento ali direto com a empresa do celular, né, com a fabricante do celular, do que com a operadora. Então vamos separar isso. Quando minha amiga falou que a gente estava para fazer o financiamento pelo Apple Card, eu corri pro site da Apple e o site da Apple falou assim, pega seu celular. Tudo do Apple Card é dentro do celular. Eles entregam esse cartão aqui, que vocês vão ver que ele é lindo, mas a intenção é mesmo que você tenha uma experiência inteira, uma experiência bancária, né, uma relação com o banco diretamente pelo celular. E foi pelo celular mesmo que eu fiz a aplicação do meu Apple Card, coloquei lá os meus dados, meu endereço, minha renda anual, né, mais ou menos quanto eu ganho. Coloco também os meus dados pessoais e o meu, digamos, meu CPF daqui dos Estados Unidos. E lá, eles na hora já fazem um cálculo do seu crédito. Eles já mostram para você quanto você tem de crédito aprovado e se dá ou não para comprar, né, ali alguma coisa. Eu fiz todo esse processo pelo aplicativo Wallet, que é a carteira, sabe? Onde ficam no seu iPhone os cartões de embarque, ficam ali também, se você tem Apple Pay, você também coloca os seus cartões de crédito ali dentro, entendeu? O Apple Pay é essa possibilidade de ter cartões conectados com o seu iPhone, com o seu iPad, com o seu iWatch, com o seu relógio. Perto da máquina onde você passa o cartão, você pode só encostar o seu celular, que ele já reconhece o cartão que você quer fazer o pagamento, e ali mesmo, sem você precisar tirar o seu cartão da carteira, você já paga, entendeu? É muito legal, sei lá, você tem uma conta em outro banco, por exemplo, eu tenho aqui conta no banco Wells Fargo e tenho no Chase. Eu posso pegar esses cartões de débito e crédito e colocar dentro da minha carteira, dentro do iPhone, dentro do aplicativo carteira, né, o Wallet. E esses cartões de crédito vão ficar disponíveis quando eu for fazer uma compra. É pelo sensor, assim, é pela proximidade. Aqui embaixo desse vídeo eu vou colocar o link da página do Apple Card, para se você quiser aplicar, se você estiver aqui nos Estados Unidos. E também para você ver umas curiosidades que eu vi por lá também, por exemplo, que não tem taxa. Você não paga uma taxa anual, você não paga taxa se você usar esse cartão em outro país. Eles não têm taxas, mas eles têm juros, gente. Tem um negócio chamado APR, que quando você aplica para o cartão, eles já mostram para você qual é a porcentagem
que é o crédito rotativo. Se você não fizer o pagamento, vai ter uma taxa ali de 10,99% a 23,99%. E realmente compensou, porque quando você usa os cartões da Apple para fazer compras dentro da Apple Store, né, que agora tem um aplicativo dentro do seu celular mesmo, um aplicativo da Apple Store, se você comprar produtos lá dentro, sei lá, iPad, iWatch, computadores, né, celulares, acessórios, você ganha 3% de cashback. O que é o cashback? O cashback é você pagar aquilo e a empresa, né, do cartão te manda um dinheiro de volta. Essa com certeza é uma qualidade do Apple Card, porque você tem 3% de cashback de dinheiro de volta com produtos Apple. Se eu comprar de outras marcas que não são da Apple, 2%. E a Apple tem algumas marcas parceiras, tipo a Nike, que se você também usar o seu Apple Card lá, você ganha 3% também. Mas eles também dão 1% de cashback se você comprar com o cartão e não comprar com o Apple Pay. Mas é engraçado e até um pouco contraditório, né? Que ao mesmo tempo que eles não querem que a gente use tanto, né, o cartão físico, eles preparam uma belezura como essa, né, gente? Porque esse cartão, entendeu? Ele, quando você vê ele, você vai querer um. Isso daqui, gente, pode parecer muito chique, muito arrogante, né? Muito especial. Eu mostrando o meu Apple Card. Gente, isso daqui pra mim é um cartão da Casas Bahia, entendeu? Eu sou brasileira. Eu passei minha vida parcelando as coisas que eu tenho. E pra mim, poder financiar, parcelar não, eu estou financiando, poder financiar é tipo um jeitinho brasileiro que eu consegui de fazer as coisas certas aqui, entendeu? Tomara que esse Apple Card chegue no Brasil e você consiga financiar diretamente, né? Diretamente com a marca, diretamente com a Apple. Você não ter que pagar juros altíssimos no seu cartão. Você não precisar fazer ainda mais dívidas, sabe? Para comprar um iPhone, porque se você parcela um produto que você precisa, que às vezes faz parte da sua rotina de trabalho, sem taxas, isso é muito bom, né, gente? Falei demais, né, gente? Falei muito. Acho que vocês já querem abrir isso. Eu já tô com medo, assim, de abrir e não ser essa grande coisa, né, que a gente tá esperando, mas vai ser sim. Fica aí. Que eu quero, gente, que vocês tenham a sensação de estar abrindo comigo, entendeu? Rafael, vamos mudar essa câmera agora e vamos mostrar pra eles como é o Apple Card. Ó, a gente pode sentir que tem alguma coisa lá dentro, menor que o envelope. Eu amo quando tem esses pontilhados, gente, que você só puxa e aí você abre o envelope da forma correta, sabe? Olha que delícia. E aqui a gente tem mais um pontilhado para rasgar, mais um orgasmo para ter, né? Parece papel reciclado, mas também parece, sabe, papel de caixa, sabe? Caixa de papelão. Papelão. Então vamos acabar com este pontilhado. Ai. Olha, gente, ainda bem que eu faço crossfit, viu? Que precisou de força. Olha isso. Revelado uma parte branca. Ai, gente, olha que coisa mais fofa, que coisa mais pequena, né? Muito bem feito, gente. Olha, que delicado. Tem já meio que um formato de um cartão, né? Na realidade. Ai, gente, aqui, ó, depois dá uma olhada aqui que tá escrito Cupertino, Califórnia. Aqui pertinho de casa, gente. E aqui dentro, gente, vamos lá abrir. Olha o que tem aqui. Meu nomezinho. Isso mesmo. Vou tirar daqui, ó, pra gente dar uma olhada. Aqui eu já posso te dizer que tem um peso diferente de outro cartão de crédito. E ele é mesmo diferente, né? Porque ele é feito de titânio. Essa foi a escolha da Apple, né? Na hora de produzir os seus cartões físicos. Eu não paguei nada por esse cartão, gente. Não tinha um custo adicional para eu poder fazê-lo e para eu tê-lo. Então eu falei, quero ver como é. Ó, aqui, gente, vocês podem ver que não tem um número do cartão. Normalmente os cartões de crédito tem aqui um número, né? Tem uma data de expiração e aqui atrás tem o CVV, eu não sei qual é o nome, é o código de segurança, né, de 3 números que tem normalmente aqui atrás. Ele não tem, todas essas informações estão dentro do aplicativo da carteira lá no seu iPhone, então se você precisar de outro número, se você for clonado, né, se tiver qualquer outro problema com o seu cartão de crédito e precisar de outro número de cartão de crédito, você tem que fazer esse pedido lá no aplicativo mesmo, lá dentro do iPhone, entendeu? Aqui atrás a gente só tem a logo do Mastercard, né, que é a bandeira do cartão, e tem a logo da empresa
da financeira, né, da empresa financeira por trás do cartão da Apple. Apesar da empresa ter falado que ele é 100%, né, titânio, que ele é um cartão de titânio, alguns estudos foram feitos e foi revelado que na realidade ele é feito 90% titânio, 10% alumínio. Gente, vou fazer o que foi indicado e vou colocar meu celular perto aqui do cartão. Ó, gente, já apareceu a opção de ativar e aqui tem o meu nome, tá? Leandro Moraes. Vou ativar. Espero que não vaze meus dados pessoais. E pronto, gente, ó. Seu cartão está pronto. Mas nem tudo são flores, a gente sabe, né, que para existir o bem existe o mal. E para existir qualidades tem que ter, né, defeitos, tem que ter problemas. Dizem pela internet que esse cartão ele pode desbotar. Então, se ele tiver contato com algum couro ou com algum tecido, né, que solta tinta, pode ser que ele pegue outra cor. Assim, gente, eu não vou tirar isso daqui de casa, entendeu? Ele vai ficar guardadinho ali, como, sei lá, minhas caixas de iPhone eu guardo, eu empilho elas. Tudo que eu já tive branco na vida foi embora desgastado, manchado, porque branco é muito difícil de cuidar, né? Então esse cartão ele vai ficar bem guardado, eu vou usar ele só da forma no Apple Pay mesmo, só com o celular ou no relógio. E outro probleminha desse cartão aqui, gente, é que lá em novembro de 2019 houve uma denúncia sobre sexismo, isso mesmo. Algumas mulheres contaram que aplicaram para o cartão com os seus maridos e os seus maridos receberam um crédito muito maior que o delas. Então essas pessoas moravam debaixo do mesmo teto, tinham as mesmas condições, tinha também a mesma renda anual, mas por ser mulheres ganhavam um crédito menor. A empresa que assina o Apple Card junto com a Apple, a Goldman Sachs, eu acho que esse é o nome, ela publicou uma nota oficial falando que ia rever esse sistema, né, de aprovação de crédito para que não houvesse essa disformidade, né, para que o crédito de homens fosse muito maior do que o de mulheres, afinal de contas isso não tem nada a ver, né. Mas eu quis trazer também essas informações para vocês, para esse vídeo não ficar só pagando pau para a Apple, né, porque a Apple não tá pagando nada para mim, aliás, eu que estou me endividando, né, com a Apple, eu que estou pagando o dinheiro para eles. A gente não pode também colocar a marca em um pedestal porque, né, é uma marca, continua ainda alimentando esse mundo capitalista nojento, tá mandando pra gente iPhone sem carregador agora. Esse era um vídeo para mostrar pra vocês como era a estrutura, né, como é ter um Apple Card e as informações que eu tenho sobre ele. E eu tô aqui, ó, torcendo para que essa forma de financiamento chegue aí no Brasil, que esse dólar caia, né, que a gente consiga comprar e consumir os produtos que a gente gosta, sem pagar tanto, sem pagar um absurdo por eles, né. Qualquer dúvida, elogio, reclamação, comentário, deixa aí embaixo que eu estou de olho, tá, gente? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.